Vai Corinthians! Está começando um vídeo novo aqui no canal, dessa vez vai ser bem diferente, onde eu vou relacionar um grande ídolo da história do Corinthians com uma franquia que eu gosto bastante do cinema, como vocês já devem ter lido aí no título do vídeo, então bora lá! Corinthians! Bem, como vocês já devem ter lido aí no título do vídeo, vai ser sobre Neco, o primeiro ídolo da história do Corinthians, e Indiana Jones, né? A série de filmes do aventureiro feito por Harrison Ford, dirigido por Steven Spielberg, produzido por George Lucas, que é um clássico do cinema. E bem, você deve estar dizendo que eu tô maluco, o que tem em relação a esses dois? Eu acho que a coisa mais maluca desse vídeo é meu chapéu ser panamenho e não um chapéu de verdade, né? Igual seria o do Indiana Jones, mas é porque não tinha outra opção aqui em casa, né? Mas, acabando com essa brincadeira aqui, vou voltar no estilo clássico. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo nada, né? Então, bem, pra quem não conhece, Neco é o recordista de jogos na história do Corinthians. Jogos não, de tempo na história do Corinthians. Jogos, teve gente que superou o Vladimir, na verdade, né? Mas ele foi o que ficou mais anos na história do Corinthians. Ele começou em 1913 e foi até 1930 como jogador do Corinthians. Teve uma pausa em 1915 quando ele foi pro Mackenzie. Inclusive uma curiosidade bem legal. Quando ele jogou no Mackenzie, ele não queria ser chamado de Neco, porque aí ele falou, lá ele me chama de Manuel Nunes, que é o meu nome verdadeiro. Neco é só no Corinthians. E bem, como eu falei, nenhum outro jogador ficou tanto tempo na história do Corinthians e também ele, acho que é um dos que mais conquistou títulos na história. Acho que agora o Cássio deve ter passado ele, né? Ele conquistou 8 paulistas, 1914, 1916, 1922, 23, 24, 28, 29 e 30. Foram 2 tricampeonatos, né? E bem, ele foi o primeiro jogador do Corinthians também a ir para a seleção brasileira. Aí deve estar perguntando o que tem a ver o Neco com o Indiana Jones, que doideira é essa? E bem, vou ler aqui a história dele no livro que seria o Top 100 Ídolos do Corinthians, escrito pelo Celso Zetti. Vou dar uma checada. Vou dar uma lida aqui na história do Neco no livro Timão 100 Anos, que é 100 ídolos, 100 jogos, contando basicamente os jogos e os ídolos mais importantes da história do Corinthians, escrito pelo Celso Zetti. Então seria, olha aqui. Nenhum outro jogador vestiu a camisa do Corinthians por mais tempo que Manuel Nunes, o Neco. Foram 17 anos entre 1913 e 1930. Com 8 títulos e 2 tricampeonatos paulistas conquistados. No primeiro jogo de toda a história do clube contra o União na Lapa, o jovem Neco, então com 15 anos, já fazia parte do terceiro quadro. Jogava em várias posições no ataque, sempre alinhando a sua habilidade inata a um espírito de luta incomum. Polêmico, conta-se que costumava ameaçar com cinta os árbitros que tentavam prejudicar o time. E que certa vez, em 1915, quando o Corinthians esteve à beira da falência, liderou um assalto à sede do clube para salvar os móveis. Desde 1929, Neco se preparava para encerrar a carreira. Seu busto ocupa um lugar de honra nos jardins do Parque São Jorge. Bem, teve uma história bem longa no Corinthians, né? Eu achei muito interessante essa história de que ele liderou um assalto para salvar os móveis dentro da sede do Corinthians para não ser penhorados, né? Inclusive falam que ele também pegou as taças, né? Quando já tinha o Paulista 1914 na época, né? A taça, na verdade, foi a primeira título paulista da história do Corinthians, né? E é muito interessante isso, pensar que um jogador, ele amava tanto o clube que fez, e um clube jovem ainda, né? Como o Corinthians, que ele poderia prejudicar toda a carreira dele, né? Fazendo essa questão. Mas mesmo assim, ele era uma época mais clássica, mais romântica do futebol, né? Em que o próprio jogador dedicou a sua vida a salvar o clube, a história dele, né? Uma outra curiosidade é que falam que o Neco que deu a primeira bola pro Corinthians. Ele era bem jovem na época, mas ele que gastou um dinheiro que ele tinha na época para ajudar o clube a comprar a primeira bola. Então você vê o nível de importância dele pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Bem, eu acho que ele, inclusive, eu comparei ele com o Indiana Jones, né, de brincadeira, porque essa questão de que o Indiana Jones que ia resgatar os artefatos históricos, né, inclusive a grande jornada nele, que ele no começo buscava riqueza e fama, né, mas aí ele percebeu que o verdadeiro arqueólogo, na verdade, não pode ficar procurando riqueza e sim levar a história
pra ajudar a preservar a história, na verdade, né? E aí o Neco, né, ele ajudou a preservar a história do Corinthians. Ele nem precisou ir da jornada maluca igual Indiana Jones, né? Ele já era desde o começo desse jeito. Muito interessante, bem emocionante, inclusive, a história do Neco. E eu acho que é legal que todo mundo conheça, por isso que eu fiz esse vídeo. E outra questão que eu gostaria de destacar aqui é que o Neco jogou muito tempo, foi inclusive o técnico do Corinthians depois, foi campeão paulista como técnico também, em 1937. E que o Indiana Jones teve 3 filmes excelentes e um bem fraco, né? O Neco não chegou a ter esse time bem fraco, com ele foi somente grandes jogos com o do Corinthians. Como pode ver aqui, ele teve 215 vitórias em 296 jogos, 35 empates, só 46 derrotas. Chegou a marcar 235 gols, uma média absurda de gols. Um grande jogador mesmo. Ele que faleceu em 1977, ele faleceu bem no ano do fim da fila, ele não acabou vendo o Corinthians sair da fila de títulos, deve ter sido uma época bem difícil para ele, inclusive. Mas a memória dele é o que fica, né? E aí a gente tem que levar a história dele para todo mundo, para que ela não seja esquecida. Então esse vídeo fica de importância para isso, e por isso que eu fiz esse vídeo, para recordar a história do Neco, o primeiro grande ídolo do Corinthians. Bem, obrigado por terem assistido. Esse vídeo ficou bem diferente, eu gostei bastante de fazer. Mais simples, mais leve, só contando uma história. Eu pretendo fazer mais desse jeito, quem sabe. Compartilhem com os amigos, curtam, se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Principalmente compartilhar com os amigos, tá dando cada vez mais trabalho fazer cada mais vídeo, mas eu tô gostando cada vez mais, é legal isso. Vai ficando mais fácil, né? E bem, muito obrigado novamente. E vou terminar diferente esse, colocar o chapéu de volta. E vai Corinthians! Corinthians!